Olá, amigos do YouTube, cá estou eu de novo para partilhar um livro. Eu sou Jo Pereira, obrigada por acederem ao meu canal e, como devem calcular, o livro que eu trago desta vez é do mesmo autor dos outros dois livros anteriores e chama-se A Caça do Diabo, África, uma viagem pelos caminhos da morte, Tim Butcher. Os outros dois, o Blood River é de 2007, A Caça ao Diabo, que é este, é de 2010, portanto é a ação, tudo isto decorre em 2009, e 2014 o livro que eu li anteriormente é O Gatilho, que é sobre o Gravilo Príncipe e o seu percurso até Sarajevo, da morte do Franz Ferdinand. Este livro volta com a temática da África e é muito interessante para mim, fez-me pensar muito, fez-me meditar muito. A estrutura é, de alguma forma, o que leva a que este livro aconteça é bastante parecida com os anteriores. Ou seja, o autor Tim Butcher tem conhecimento do escritor Graham Greene, que faz uma viagem Serra Leoa, Libéria, nos anos 30, e resolve fazer o mesmo percurso, mais ou menos da mesma forma, não com tantos carregadores. Porque é que o Graham Greene fez esta viagem na altura? É isso que vamos perceber. Serra Leoa e Libéria acontecem porque são países de alguma forma criados, nascidos para albergar os negros que foram libertos na Europa e na América, e foi pensado, no caso da Libéria, por James Monroe, por isso tem o nome da capital, Monróvia, pensando que realmente aqueles negros que ficaram livres, ou quem se poderia dar liberdade, se devia dar um país livre e eles retornarem em África. O motivo é altruísta, mas não é tanto assim. Uma das razões que estes países foram criados foi também para a Europa e a América se livrar de negros que estavam já livres, mas não estavam adaptados nem com emprego e eram marginais e causadores de problemas sociais pelas cidades. E então junta-se o útil ao agradável, cria-se um país, dá-se alguma estrutura, algum apoio e voltam para lá os negros que viveram na América, que foram escravos, mas agora são livres. E o que acontece nestes países, nomeadamente na Libéria, que teve a sua independência em 1847, é que pouco tempo depois esses escravos que foram libertos, américo-liberianos, podemos dizer assim, tornam-se negreiros, tornam-se esclavagistas. Isto é qualquer coisa de impressionante e de chocante. Eu não sabia disto. Ou seja, eles sofreram, foram vítimas da escravatura, mas depois, a partir do momento em que tiveram o poder na mão e a capacidade e a vontade, tornaram-se eles próprios esclavagistas. O que é que eles fizeram? Foram buscar nativos autóctones da Libéria que não tinham sido encaminhados para os campos de algodão ou outros, e enviam-nos para uma colónia espanhola, Fernando Pó, para serem escravos, e eles lucram com isto. Ou seja, isto é algo que dá muito que pensar da natureza humana. Porque é que uma vítima inflige, mal tendo poder, inflige ao outro o mal que lhe fizeram a ela. E provavelmente é essa a nossa natureza. Como mimetiza-se uma criança sofre de maus tratos porque o pai também sofreu e inflige no filho, por exemplo, isto mal comparado. Pode ser uma explicação que
nós, seres humanos, a partir do momento em que podemos, fazemos sofrer tal como nos fizeram a nós. Pode ser outra explicação, por não terem dinheiro, não terem economia suficiente e ter ali aqueles nativos da Libéria é um meio de lucro fácil. É possível. Mas, sobretudo, o que choca é a crueldade de uma vítima se tornar algoz. E o que me fez também meditar bastante foi se a África era o campo ideal para estes terrores todos e atrocidades, ou se também isso aconteceu na Europa ou noutras partes do planeta. E fazendo um retorno, uma retrospectiva na memória da história mundial, acaba-se por perceber-se que todos estes desmandos, todas estas ganâncias, todas estas crueldades, também a Europa passou. Também o fez sobre as outras pessoas. Não é exclusivo deste continente. O que talvez choque é que ainda estejamos no século XXI e eles ainda continuam um pouco neste estádio. E nós já passamos um bocadinho, tendo em conta o respeito pelos direitos humanos, a Revolução Francesa, toda aquela carta, enfim, de dar valor à vida humana, é muito específica na nossa cultura, e o século XIX teve um grande implemento desde essa altura, que eles não passaram. Mas vejamos, temos a Ásia, que já não há um grande respeito e um grande, enfim, a vida humana não é sagrada como nós a sentimos. De qualquer maneira, dá que pensar bastante, e é bastante chocante perceber que um homem que foi escravo depois, mal podendo, torna o outro escravo também. O livro fala, portanto, da Libéria, de toda a sua anarquia, das guerras civis, da magia negra, de haver homens de coração, homens que se dedicam a assassinar outros para retirar o coração e membros para a magia negra, para fazerem rituais. Haver uma comunidade muito específica, que é a comunidade Poro, que é quase uma máfia que ninguém pode tocar, que está vedada e os membros estão sob códigos de medo e de terror. Depois falou do Charles Taylor, de um guerrilheiro cruel, psicopata, que era o Foday Sandock, que fazia tremendas atrocidades, e ambos, por incrível que pareça, pela primeira vez foram julgados e condenados, embora morreram depois logo a seguir. Um deles morreu muito perto. Mas pronto, é uma coisa muito original serem julgados neste país pelas atrocidades feitas ao seu próprio povo. A Libéria e a Serra Leoa não têm estruturas, as pessoas vivem na miséria, há certos pontos ainda um pouco mais um pouco desenvolvidos, mas muito pouco. Mas neste caso a crueldade e a atrocidade não é tão forte, na medida em que estes dois países não têm as riquezas que havia no Congo. O Congo, a maldição do Congo é as suas riquezas, sem dúvida. O marfim, os minerais, os diamantes, etc., fez com que a ganância entrasse no expoente máximo e levasse às atrocidades que todos sabem, em especial do Leopoldo da Bélgica. Eu soube há pouco tempo de pequenos pormenores que não foram relatados no livro, em que as mulheres para os homens trabalhar, as mulheres eram colocadas como reféns para obrigarem os homens a trabalhar. E vê-se as mulheres não era só cortar as mãos, era com umas correntes, depois acabavam por morrer, e prendiam-nas só para que os homens trabalhassem cada vez mais. Só se fizesse aquilo que eles queriam é que libertavam as esposas a seguir. É horrível e para mim é extremamente chocante. Eu
pronto, basicamente, se vocês querem conhecer um pouco da África, como foi o meu caso, é ler este livro, do seu ritualismo mágico, magia negra, das ganâncias, das guerras civis, tudo isto. E com isso pensar também, fazer uma comparação com o nosso continente. Foi, pelo menos, eu fiz esse trabalho. E é isso que este livro me deu, estes 3 livros que do Tim Butcher me deu, alargou-me não só os meus conhecimentos em relação a este continente, mas em relação também ao planeta e à evolução humana no domínio da ganância e da crueldade. E eu penso, tenho vontade de ler livros mais deste estilo, com esta temática. Eu não sei se vou encontrar outros que vou gostar assim tanto, mas vou experimentar. E eu queria eu apontei várias coisas, não vou dizer muito pormenorizadamente o que é que temos no livro. Temos um período colonial em que há realmente um cuidado naqueles países, há um desenvolvimento, mas mal a colónia se retira, tudo se desmorona. Mas isso acontece como também com os outros países que foram colonizados, muito simplesmente porque a potência colonizadora não se preocupou em fazer evoluir aqueles povos, simplesmente se baseou na exploração e do desrespeito humano pelos indivíduos de cor que lá existiam. E pelos vistos as coisas continuam desta maneira. Gostei do livro, gostei bastante. Não foi um livro que me chocasse tanto como os outros anteriores. Os outros foram um pouco mais fortes, porque, como digo, este país não é assim tão letal como os outros, mas recomendo. É um livro para pensar em África e pensar também no planeta todo e por que caminho vamos na nossa senda egoísta e cruel e gananciosa, que não nos leva a nada, só leva à destruição do reino animal, do planeta e, em último caso, de nós próprios. E não tenho mais nada a acrescentar, a não ser até ao próximo livro, e a desejar-vos umas boas leituras e mandar beijinhos. Até à próxima.